Sejam todos muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço fraterno, cheio de carinho, o agradecimento pela presença nesta comemoração que fazemos nestas semanas de março, quando homenageamos Batuíra, o mentor do nosso grupo de trabalhos, da Fraternidade Batuíra, do Batuíra Projeto Renascer, e comemoramos também os 45 anos de fundação da nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se muito abraçados. Carlos, a nossa casa é sua neste momento. Fique... Obrigado pelas palavras, dona Marici, obrigado a todos pela presença. Nós vamos discorrer aqui muito brevemente, de maneira bem simples, sobre a caridade. Nós não estamos mais fazendo palestras normalmente baseadas no Evangelho, porque o nosso foco de trabalho atual tem sido a historiografia espírita, né? Nós estamos estudando bastante a história espírita. Nosso método de trabalho, inclusive, está publicado no Reformador de fevereiro deste ano. E em abril nós teremos também um outro artigo, na verdade uma longa entrevista comigo e alguns colegas sobre aquela tese esdrúxula da adulteração das últimas obras de Kardec, a 5ª edição da Gênese e a 4ª edição de O Céu e o Inferno, que nós comprovamos ser de autoria do próprio Allan Kardec. Então esse é o nosso foco de pesquisa, mas claro que eu não poderia deixar de atender um convite dessa casa amiga da nossa casa também, do Centro Espírita Amor a Jesus, em homenagem a Batuíra. Então, nós abrimos essa exceção para falar um pouco sobre caridade e sobre o Evangelho. Mas, como esse foco também, meu particularmente, é história, eu gostaria de comentar sobre um manuscrito de Allan Kardec, uma carta de 12 de dezembro de 1863, que está disponível no portal Allan Kardec da Universidade Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um portal onde estão sendo agregados todas as cartas, todas as mensagens, todos os discursos, manuscritos de Kardec, cartas de Amélie Baudet também, né? E é uma fonte rica de estudos. Então, essa carta de 63 é anterior à imitação do Evangelho, anterior ao Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que Allan Kardec já abordou o tema caridade em O Livro dos Espíritos, mas é no Evangelho que ele faz um desenvolvimento, um desdobramento maior. Mas eu achei interessante comentar apenas uma frase que Kardec escreveu nessa carta, que foi endereçada ao senhor Dalmasi, Enrico Dalmaso, na Itália. Ele usava normalmente o pseudônimo de Teófilo Coreni, era um tipógrafo da Itália. E nessa carta de 12 de dezembro de 63, então, Kardec escreve o seguinte: o objetivo é o progresso moral e o meio é a caridade para todos. Então, evidentemente que a caridade é o caminho pelo qual nós devemos percorrer a fim de atingir o objetivo que é o progresso moral, para sermos pessoas melhores do que éramos antes desta nossa última encarnação. Nós precisaríamos praticar a caridade. Então, nós vemos aqui no capítulo Fora da Caridade, Não a Salvação, no item 3, um comentário que Allan Kardec faz sobre uma passagem do Novo Testamento. Todos sabemos, mas não custa destacar, que o Evangelho segundo o Espiritismo é sempre composto de uma passagem da Bíblia, normalmente um fragmento do Novo Testamento, um comentário de Allan Kardec, por isso que nós sempre reforçamos que Kardec não foi simplesmente um codificador, né, um colecionador da doutrina espírita, mas ele contribuiu ativamente, né, era um espírito superior encarnado aqui na Terra. Ele contribuiu não só com as suas próprias ideias, mas também corrigindo, alterando as comunicações dadas pelos espíritos, como nós podemos observar quando fazemos essa pesquisa histórica.
Mas então, Kardec vai, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, destacar a questão da caridade, que tem uma diferença fundamental entre a prática, por exemplo, da filantropia, né? Então, entre a filantropia e a caridade, existe uma série de matizes que certamente nós estamos aí no meio. Nós não conseguimos praticar a caridade em sua plenitude, como um Vicente de Paula, por exemplo, Vicente de Paulo, que entregou a sua própria vida, como Batuíra, né? Mas nós conseguimos fazer, na medida das nossas limitações, alguma coisa, né? Podemos praticar simplesmente a filantropia, que é uma esmola ou uma doação de maior valor, né? Como Henry Ford, ou esses grandes filantropos, né? Como Bill Gates e etc. Mas, entre a filantropia e a caridade, nós podemos e devemos exercer, porque é a caridade, porque é uma prática do amor, é o exercício do amor, é a caridade. Mas nós temos várias formas, não só praticando a caridade material, mas também a caridade moral, né? Ouvir alguém no momento de dificuldade. Isso é uma forma muito sublime de praticar a caridade. Às vezes, nos dias de hoje, nós não temos tempo, nós temos tantas atividades, né? Nós nos programamos para fazer tantas coisas que, às vezes, nós esquecemos de dedicar um tempo apenas a ouvir. Nem necessariamente nós precisaríamos dar um conselho. É claro que, como espíritas, como pessoas que talvez já tenhamos algumas ferramentas, alguns instrumentos que auxiliem a tirar as pessoas de uma dificuldade, porque no momento de estresse, as pessoas às vezes não encontram, né, uma solução. A oração, para que nós busquemos a ajuda do plano espiritual, evidentemente que é uma forma de aliviar a nossa agonia, as nossas dores. Mas, às vezes, essa prece é ouvida e é endereçada para os encarnados que estão por perto. Então, nós poderemos ser os agentes, né, para levar um pouco de lenitivo para as pessoas que estão passando por esse tipo de sofrimento, esse tipo de dificuldade. E só precisamos, então, dedicar esse tempo, né? Mas vamos começar aqui lendo, então, essa passagem, conforme Kardec escreveu no item 3 do Evangelho, no capítulo Fora da Caridade, não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. É bater na mesma tecla, né? Mas talvez eu mesmo, né, precisemos sempre ouvir isso, né? Porque é o orgulho, o egoísmo que impedem de sermos humildes e de praticarmos a caridade. Porque se somos orgulhosos, primeiro o nosso, né? Então, se nós não conseguimos nos desprender das nossas necessidades, nós não conseguiremos praticar a caridade. Nós não seremos humildes, porque o orgulho falará que sempre temos que estar na frente, sempre colocando-nos em primeiro lugar. Então, essa forma de egoísmo, seja individual, seja para a própria família, seja para a comunidade, não é? São formas são oportunidades que nós temos, né, para melhorar a nossa personalidade, para nos transformar moralmente e terminarmos essa existência de uma forma melhor. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai ao próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que
vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticar o bem sem ostentação. Então, nós vemos aqui um conjunto, né, de orientações para que nós pratiquemos a caridade. Porque tudo isso, né, perdoar os inimigos, amar ao próximo, são formas de praticarmos a caridade. Ele continua, julgai-vos a vós mesmos antes de julgai-vos aos outros. Nós temos também essa forma precipitada, né, de buscar fazer um julgamento de tudo, né? Infelizmente, hoje, nas redes sociais, nós vemos as pessoas de forma destemida, digamos assim, ou sem se preocupar com as consequências, né, a falar coisas das pessoas, das situações, né, de uma forma que definitivamente não é a forma que a doutrina espírita nos ensina, porque devemos ter sempre esta ideia de julgarmos a nós antes de julgarmos aos outros. Será que nós estamos sempre nos achando melhores a ponto de fazer críticas desta ou daquela natureza? Nós nos perdemos nas redes sociais, sendo bombardeados por informações, não é? Acabamos proliferando fake news, que é também uma forma de julgamento equivocado, porque como nós vamos aceitar opiniões de pessoas que às vezes não têm a mínima base, né, que não têm informação, mas nós somos simplesmente agentes de multiplicação e de divulgação de notícias falsas. Quando deveríamos aproveitar, então, a oportunidade que a tecnologia nos oferece para distribuir o amor, para praticar a caridade, né, para ouvirmos as pessoas e não simplesmente lermos rapidamente e julgarmos e começarmos as críticas. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá a ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Exatamente como Kardec colocou lá para o senhor Henrico Dalmaso. O objetivo é o progresso moral. Esta é a nossa finalidade. O resto é o caminho. E é claro que, após o desencarne, esse caminho continua, porque até atingirmos a condição de espíritos de primeira ordem, não é? Da primeira classe, da primeira ordem, nós temos uma longa jornada. Mas é no meio desse caminho, aqui na Terra, que nós vamos tendo a oportunidade, não é, de perdoar uma ofensa menor aqui, depois uma ofensa maior, de dedicar um tempo menor para ouvir as agruras de um irmão ou de uma irmã necessitada, para depois darmos mais tempo, escutarmos mais tempo, esclarecermos depois. Porque para esclarecer também é preciso que nós estejamos instrumentalizados, né? Não adianta falar para alguma pessoa, né, tenha paciência, né? É importante perdoar 70 vezes 7. Nós precisamos iluminar os caminhos dessa pessoa, né, mostrando que nós somos eternos, que a vida continua, né? E isso é uma razão pela qual nós devemos buscar agora perdoar, para que aquele problema não aumente de tamanho, para que as consequências de uma inimizade agora não se tornem uma obsessão no futuro, uma subjugação no futuro. Então, nós temos todos esses instrumentos na doutrina espírita, mas nós precisamos estudar, né? E não basta estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não basta estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. É importante conhecer todas as obras fundamentais, porque o pensamento de Kardec, ele evoluiu. O que nós encontramos no Livro dos Médiuns pode estar ligeiramente diferente em A Gênese, por exemplo, como aquele exemplo clássico da possessão,
que em A Gênese tem uma conotação diferente de O Livro dos Médiuns. É claro que os fundamentos, eles não sofreram grande alteração, não sofreram alteração alguma, não é? A crença nos espíritos, a eternidade, a nossa eternidade, não é? Ou a nossa imortalidade, não é? A comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências. Então, os fundamentos não mudaram, mas alguns detalhes do pensamento de Kardec, eles evoluíram. Então, se eu ler O Céu e o Inferno, a última, a quarta edição, a quinta edição de A Gênese, e compararmos, não é, com aquilo que estudamos de O Livro dos Espíritos, o Livro do Médium, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, nós podemos ver uma evolução desse pensamento. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento também para aqueles que tiverem tempo, lendo a Revista Espírita, não é? Porque assim nos instrumentalizamos e assim conseguimos esclarecer e ajudar as pessoas de uma forma consistente, arrebatadora, e não que vai provocar, né, talvez um alívio necessário naquele momento, mas que não seja, que não perdure, né? Que seja uma fé vacilante, para que a fé possa enfrentar, né, a realidade da vida, para que possa enfrentar todos os problemas, essa fé tem que ser raciocinada. E nós temos que oferecer, né, o raciocínio para que as pessoas adquiram a sua fé. E Kardec continua aqui, no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Ultimamente tem muito se falado essa questão da heteronomia, da autonomia. É claro que os espíritas, né, nós não imaginamos um Deus, né, como aqueles que nós encontramos nas igrejas tradicionais. Né? Ele é baseado, aquela crença que nós temos em Deus, né, na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E conforme Kardec coloca em Obras Póstumas, o Espiritismo tem uma característica deísta providencial, isto é, Deus criou o universo, criou o princípio material, criou o princípio espiritual, criou as suas leis, né? Mas ele não vai abrogar as suas leis, né? Não há milagres, mas nós podemos orar para que a espiritualidade amiga nos encontre formas de auxiliar quando estamos passando por uma dificuldade. É isso que Allan Kardec chama de deísmo providencialista em Obras Póstumas. Nós vamos pular aqui alguns parágrafos desse item, porque já vimos que estamos quase no fim do tempo que nos está dedicado, e vamos passar aqui para o último parágrafo. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença, sobre o que se baseia o libelo, tudo isso, obviamente, de maneira figurada, porque esse julgamento estará acontecendo na nossa consciência. Então, tudo que nós fazemos tem suas consequências, obviamente, né? E algumas consequências fogem à nossa capacidade de administrar. Né? Se criamos um inimigo aqui e provocamos situações de confronto, eventualmente ele desencarna, nada impede de que ele venha nos obsidiar, principalmente se eu continuar com esse tipo de pensamento. Né? Então, eu estou colhendo os frutos amargos que eu plantei. Então, tudo tem consequência. Né? Então, quando se fala de autonomia, né, de que ninguém de fora vai dizer como que eu tenho que agir, nós temos que considerar que, sim, nós não vai ser, né, um expositor espírita, não vai ser um papa, ou um padre, ou um pastor que vai dizer, faça isso, se você não fizer isso, né, você vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai passar uns dias ou uns meses, né, no umbral. Não, nada disso é certo falar, não é? Porque nós, através do nosso pensamento, é que vamos
nos conduzir no plano espiritual, nos juntando a pessoas que têm um pensamento superior ou um pensamento inferior. Mas é claro que esse julgamento, né, acontecerá nesse dia do juízo final, né, estará acontecendo na nossa consciência, de acordo com a nossa maturidade moral. Então, cedo ou tarde, nós vamos nos arrepender dos males que tenhamos provocado. Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Então, são várias formas, né, que Kardec encontrou aqui para falar que a caridade, assim como a humildade, são, de forma simplificada, resumida, os únicos caminhos que nos levam até a perfeição. E conclui da seguinte forma: não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, eles as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, quando nós pararmos para refletir, né, o que fazer diante de uma situação, lembremos bem dessas duas virtudes, né? Se estamos praticando a caridade e a humildade, tudo o resto vem como consequência. Seremos mansos, seremos pacíficos, conseguiremos perdoar, por mais irritante que seja, as situações que às vezes nos são apresentadas, E eu confesso, eu estava aqui preparando-me para a live, E os vizinhos aqui estavam com som alto, um vizinho do lado com som alto, no fundo jogando bola. Eu falei, com esse calor, vou me trancar aqui, mas vamos orar aqui para manter a tranquilidade, manter a paciência, e parece que não está havendo nenhuma perturbação externa com relação a isso. Nem eu estou sentindo tanto calor assim. Então, é esse o caminho, a prática da caridade, a humildade. Se eu posso ver o antagonismo delas, o antagonismo dessas duas virtudes, que então são o orgulho, o egoísmo, e isso nos ajuda, então, a fazer uma análise crítica de nós mesmos para descobrirmos qual o melhor caminho. O caminho que nos leva ao objetivo, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Como disse lá Kardec, em 12 de dezembro de 1863, ao senhor Dalmaço. Eu imagino que agora eu devo fazer a prece de encerramento, Então, nós vamos elevar o nosso pensamento até o mais alto, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos de uma forma bastante informal, conversando sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, como analisado pelo nosso mestre Allan Kardec, e vamos pedir aos espíritos amigos que nos ajudem a elevar o nosso pensamento, levando um pouco dessas vibrações para todas as regiões onde haja necessidade, onde haja a dor, onde haja o sofrimento. Pedimos para os lares, para as instituições, asilos, orfanatos, hospitais. Também lembramos dos presídios. Pedimos para todos os povos, principalmente aqueles em conflito,
em guerra, e também pelos espíritos muito sofredores, obsessores, que já não estão no corpo, mas que ainda não estão a par da sua situação, não têm consciência da nova vida em que estão. Pedimos também pelos dirigentes do plano físico e do plano espiritual, bem como pelos nossos colegas, parentes, amigos, vizinhos, pela nossa própria família e por nós mesmos. E agradecemos, assim, a chance de estarmos aqui, reunidos, tentando entender um pouco mais do Evangelho, para que então consigamos praticá-lo, exercitá-lo em plenitude, nesta forma que é a prática da lei do amor, de justiça e de caridade. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Carlos, nós é que agradecemos essa rica exposição e eu queria desde já convidar você para voltar aqui numa outra oportunidade para contar para nós dos seus estudos interessantíssimos. Nós vamos combinar uma nova data para você voltar e falar um pouco desse seu trabalho e de todos Vai ser um prazer, porque é realmente são 3 anos de muita pesquisa, muita descoberta, né? Desde os primeiros personagens lá com que Kardec trabalhou, antes mesmo da codificação, passando por toda a codificação e o período pós-Kardec, né? Bem, eu queria convidar vocês todos para no sábado, às 19h30, ouvirmos o João Luiz lá de Cachoeira, que com certeza vai ser muito interessante também. Ele vai falar sobre a reencarnação e a importância de viver no mundo material. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que prestigiaram essa noite, que vieram ouvir o Carlos. Tenho certeza que saíram daqui enriquecidos nessa noite de hoje. E um profundo agradecimento ao Carlos por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos lembrando do foco do nosso trabalho, né? Dessa importância de nós sermos bons de verdade, de trabalharmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, transformando isso tudo em caridade e humildade. Quem sabe, numa próxima vida, nós estejamos já num mundo um pouco mais feliz, sem tantas agruras, né? Merecedores desse mundo que nós todos sonhamos. Quero desejar a todos uma ótima noite, que Jesus esteja conosco, nos abençoe o lar, nos abençoe a família e abençoe esse grupo fantástico de amigos, de irmãos, de trabalhadores da Seara Espírita, seja aqui no Batuíra, seja lá no Amor a Jesus, nas outras casas no Paulo Ortiz, no Amor e Caridade, no Allan Kardec, enfim, nas casas espíritas de Jacareí, que nós estejamos unidos sempre neste mesmo ideal, enxergando, entendendo a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, sob essa ótica maravilhosa da doutrina espírita. Uma boa noite a todos, aquele abraço de coração para coração. Até sábado, se Deus quiser. Obrigada, Carlos. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau.